gravando aqui já. Então, dando continuidade, nós vamos falar de um tema um pouco confuso, né, para o pessoal, que é a distinção entre alotropia, polimorfismo e quiralidade. Essa definição, elas são distintas, mas o pessoal quimicamente acaba confundindo muito, não é, Suzy? Sim. Até a questão da quiralidade, né, o termo da quiralidade usado dentro da química orgânica, né, ela é definida então com um objeto que não é sobreponível à sua imagem, ou seja, tem um centro quiral, né? O polimorfismo, que é a habilidade então de obter um composto de existir em mais de uma forma cristalina, com diferentes parâmetros de células unitárias, e a alotropia, que ela é relacionada quando é o mesmo elemento químico, que pode então originar em duas ou mais substâncias simples, né, diferentes. Então, às vezes, é muito confundido isso quando vai avaliar a relação do polimorfismo, porque a alotropia é diferente não quer dizer que eu tenho um polimorfo diferente. Exato, exatamente. O pessoal tem que entender que quando a gente fala de alotropia, nós estamos falando de uma propriedade do elemento. E quando a gente fala de polimorfismo, nós estamos falando de uma propriedade da molécula, da substância. Então, por exemplo, um exemplo de alótropos é, por exemplo, o carbono, né? O carbono, ele tem o grafite, os mais famosos, né, que a gente fala muito, é o grafite e o diamante. Nesse caso, quando a gente está avaliando o que muda de um alótropo para outro, apesar deles terem a mesma constituição, serem formados por um único tipo de elemento, que é o átomo de carbono, no grafite e no diamante, as ligações no entorno do átomo de carbono se alteram. Quando a gente fala agora de polimorfismo, a gente não está mais falando de uma característica do elemento, mas da substância. Ou seja, quando a gente tem estruturas polimórficas, são sólidos, cristalinos, que têm a mesma composição química, mas essas moléculas estão organizadas de formas distintas. E aí elas podem podem formar uma estrutura cristalina diferente, em função, seja da conformação da molécula, ou então mesmo do tipo de empacotamento, ou seja, por conta das interações entre essas moléculas. Mas necessariamente, né, vai ter no mínimo 2 átomos, mais do que 2 tipos de átomos nessa estrutura. E o pessoal confunde muito esse termo, alotropia, polimorfismo e quiralidade. Então, espero que vocês tenham gostado e não confundam mais esses termos. Essa passa? Cara Era só para encerrar. Encerrou então? Sim. Fiquei na dúvida assim.